Olá pessoal, então a gente vai estar começando esse segundo vídeo desse módulo de introdução à citologia, né? Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os métodos de estudo da célula. Esse tópico 4, ele não cai mais tanto no vestibular. Quando a gente tinha os vestibulares separados, né, da UF, da UFRJ, ele caía bastante, principalmente na UF, né? Sou suspeito para falar porque eu estudei lá e lá tem alguns profissionais que são muito especializados em microscopia, inclusive trabalhei com eles. Então eles gostavam muito de cobrar isso. No Enem não cai tanto, e na UERJ também nunca vi tanto, mas é sempre bom saber, né? Então essa seria aquele tipo de informação a mais que eu estou passando para vocês, mas que é importante vocês terem essa carta na manga, tá? Quando a gente estuda a célula, como que a gente vai fazer para estudar a célula, né? Existe uma técnica chamada de microscopia, tá? A microscopia é a técnica utilizada para visualização das células. E essa visualização ocorre utilizando um equipamento chamado de microscópio, tá? Então, esse nome microscopia se dá pela utilização do microscópio, né? Geralmente a gente pensa sempre no microscópio, aquele microscópio clássico, né? Que a gente coloca a amostrazinha ali e fica olhando o pesquisador. Sim, a maioria das vezes a gente usa esse, né? Que é o microscópio de comum, né? Que a gente de microscopia óptica de campo claro. Mas existem muitos tipos de microscopia, muitos tipos mesmo, tá, gente? A ideia, uma coisa que eu já vi que aí no vestibular da UF na época foi sobre Robert Hooke, né? Que na verdade ele teve essas ideias iniciais de microscopia. Ele se inspirou, na verdade, em outros pesquisadores, mas ele foi o primeiro a construir o microscópio inteiro mesmo, né? Ele utilizou lentes de óculos mesmo, né? De um fabricante holandês, e com isso ele conseguiu construir um microscópio bem clássico, que a gente conhecia como o mais simples possível, tá? Atualmente, essa microscopia ela é muito mais desenvolvida, obviamente, e a gente separa em dois grupos. Nós temos a microscopia óptica e a microscopia eletrônica, tá? Com acento. A microscopia óptica ela é mais simples e muito mais barata, tá? Então é a microscopia que utiliza a luz. É essa que vocês veem, essa clássica, né? Que vocês colocam a amostra e ficam olhando lá. Então, como que funciona? A amostra ela vai ficar parada aqui, a luz ela vai passar pela amostra, isso vai refletir. Quando se reflete, a pessoa que está olhando ali, ela consegue ver aquelas estruturas ampliadas a partir das lentes que vão ter ali. Então a pessoa ela olha ali no microscópio a partir das lentes, e quando a luz passa na amostra, né, e bate nessas lentes, ela permite, de acordo com a lente, que essa amostra ali ela seja ampliada. Por isso que a gente consegue ver a célula com detalhes, né? Porém, não tantos detalhes comparado à outra. Porque essa daqui, você não consegue ver os detalhes muito internos da célula. Então você consegue ver um núcleo, por exemplo, mas você não consegue ver os lisossomos ali, não consegue ver as organelazinhas, não consegue ver os ribossomos. Você consegue ver que há estruturas ali, mas você não consegue ver o detalhe. Então, geralmente, a microscopia óptica ela é muito mais usada para visualização extracelular, para o externo da célula mesmo, tá? A gente não utiliza geralmente a microscopia óptica para analisar dentro da célula. Até porque a variação dela de comprimento, né, a variação que a gente consegue perceber ali é aproximadamente 0,2 micrômetros, tá? Que não é tanto assim, não é tanto detalhe, tá bom? Uma vantagem que na microscopia óptica a gente consegue visualizar amostras vivas, né? Então tem como você utilizar, você ou preparar uma amostra morta, ou você pegar um protozoário, por exemplo, colocar ali e analisar um protozoário no microscópio. Isso é possível na microscopia óptica porque é só luz. Então só vai estar passando luz por eles. Geralmente, para analisar, a gente prepara os chamados de esfregaços, né? Que é igual eu falei com vocês lá na aula de procariontes, bactérias, né? A gente prepara uma lâmina com a amostra ali para poder colocá-la e visualizar, tá? E utilização de corantes, o que é muito interessante. Então a gente consegue ter a utilização de vários corantes para destacar. Então você quer analisar uma estrutura do citoesqueleto, por exemplo, né? Que vocês vão entender melhor o que é para quem não sabe. Então você quer analisar uma estrutura do citoesqueleto ali dentro da célula. Você pode escorar as proteínas dele de verde fluorescente. Aí quando você olha no microscópio, ela está marcada de verde fluorescente, você consegue ver para onde ela passa por ali, entendeu? Então a microscopia óptica, apesar de não ser tão detalhista, ela possui muitas vantagens. Já a microscopia eletrônica, ela já é bem mais detalhista. Ela pode ser dividida em MET ou MEV, né? E o que seria isso?
MET é microscopia eletrônica de transmissão e a MEV é microscopia eletrônica de varredura, tá? A MET a gente utiliza para visualização intracelular, geralmente, enquanto a MEV para visualização extracelular. Por quê? O que é a microscopia eletrônica? Ela recebe esse nome porque a visualização é permitida a partir da utilização de feixes de elétrons, então não é luz mais. Nesse caso, você tem a amostra aqui, tem uma bomba aqui onde saem os elétrons, esses elétrons eles batem, né, nessa amostra e com isso permitem a visualização. A gente não consegue olhar assim, porque senão os elétrons deixariam a gente cego. Então o que faz? Quando esses elétrons batem ali, eles geram uma imagem no computador. Então a gente olha direto no computador o que vai estar sendo visualizado ali, tá bom? E a microscopia eletrônica de varredura, ela é muito mais específica, né? A variação dela é de aproximadamente 0,2 nanômetros, tá? Para vocês terem noção. Então é bem mais específica, né? E quando a gente olha ali, quando a gente consegue visualizar, a MEV ela é mais para extracelular porque ela faz uma visualização em contorno da célula. Então, por mais que a gente já tenha a óptica para visualizar externamente, a MEV ela consegue te permitir todo um detalhe tridimensional ali. Então, você consegue pegar a célula e rodar toda essa célula, ver tudo que está em volta dela por meio da microscopia eletrônica de varredura. E a microscopia eletrônica de transmissão te permite visualização e detalhada de estruturas internas. Você consegue ver detalhadamente uma mitocôndria, detalhadamente o complexo de Golgi, graças a esse tipo de microscopia, tá? Então ela é bem mais detalhista mesmo. Essas amostras, elas precisam ser mortas, porque senão o elétron mataria, né? Até porque ela precisa estar no vácuo. Porque quando você libera elétrons ali, se você tem gases interferindo, o oxigênio, por exemplo, esse elétron ele não consegue sair da bomba e seguir linha reta para bater na amostra. Ele vai ficar circulando ali. Ele vai ficar rodando, 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 entende? Então, você gera um vácuo para quê? Para poder bater ali nessa amostra. E outra coisa que eu nem botei aqui, essas amostras, elas são desidratadas, tá? E por que elas vão ser desidratadas? Porque se o elétron ele bate nessa amostra e ela tá com água, isso pode bombardear, né, essa amostra e ela pode explodir, literalmente, né, estourar. Então ela é desidratada, tá? Então a gente retira a água e a gente adiciona geralmente álcool, porque para poder reconstruir essa parte que tinha água ali. E aí o álcool evapora e as estruturas são mantidas. Então, assim, a microscopia eletrônica não é nada bonito de se ver, não é nada lindo, tipo a óptica, que tem várias cores e tudo mais, mas ela é muito importante. Obviamente é muito mais cara também, né? O microscópio eletrônico ele é muito mais caro, mas para quem trabalha com microscopia especificamente, ele vai ser muito importante, tá bom? O tópico 5, eu falo sobre os tipos celulares. Isso daqui vocês vão entender muito ao longo do módulo, né? A gente vai falar disso o tempo todo. Mas só para vocês lembrarem, no vídeo anterior eu tinha falado que os organismos eles podem ser divididos de acordo com a quantidade de células. Mas também pode ser divididos de acordo com o tipo celular, tá? Nós temos as células procariontes e as células eucariontes. E elas têm muitas diferenças entre elas. Então, por exemplo, a procarionte não tem núcleo, certo? Já a eucarionte tem núcleo. Então, a procarionte, o material genético, ele fica disperso ali no citoplasma. Não vai ter um núcleo, não vai ter uma estrutura para organizar. Já a eucarionte não, o material genético vai ficar ali dentro do núcleo certinho, tá? A procarionte não tem organelas. Organelas envolvidas por membrana, né? Elas vão ter ribossomos, por exemplo, mas não vai ter mitocôndria, não vai ter complexo de Golgi, nada disso. A eucarionte tem organelas, tá? Então, várias estruturas intracelulares, que são estruturas envolvidas por membrana, né? Que são estruturas complexas, a procarionte não tem, a eucarionte tem. Então, a procarionte é uma célula muito mais simples. A eucarionte, ela é mais complexa. Tá? O citoesqueleto, por exemplo, daqui, que vocês vão entender na próxima aula melhor o que ele é pouco desenvolvido. Tá? Já a eucarionte já tem um citoesqueleto
mais desenvolvido, mais complexo, né? Tá? Então, citoesqueleto é basicamente o esqueleto celular, né? A estrutura que mantém a célula ali, que vocês vão entender melhor depois. Tem outras características que eu posso enumerar aqui, mas eu acho que essas estão entre as principais, né? As eucariontes eu ainda posso separar em duas, tá? Que eu vou deixar para falar melhor na próxima aula. Que são, eu posso separar em várias, mas as duas que a gente mais estuda são as eucariontes. Animais e as vegetais. Aí vai ter diferença nas eucariontes animais e vegetais? Vai. Por exemplo, as eucariontes animais não têm parede celular. As vegetais têm parede celular. Entenderam? As vegetais vão possuir vacúolos. As animais vão possuir lisossomos, por exemplo. Tá? Então tem várias características ali. Agora tem uma característica que a única característica é que elas vão ter idênticas, que vai uni-las. Ah, José, mas elas têm ribossomos, então as duas têm. Não, mas assim, o ribossomo da procarionte é diferente da eucarionte. A única característica que é idêntica para as duas é uma característica, né, uma estrutura chamada de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é a única característica que ela é universal em todos os seres vivos. Então, todo mundo que tem célula tem membrana. O que é membrana? A membrana é a estrutura que envolve a célula. Então, você fala, isso é uma célula. Essa bolinha que eu fiz aqui, esse contorno, vai ser a membrana plasmática. Tá? Então, a membrana é o que vai estar envolvendo a célula ali. É igual você pensar, eu quero construir uma casa. A primeira coisa que você vai construir são as paredes e o teto, senão não tem casa. Entende? Então a membrana é isso. É o que vai estar envolvendo a célula. E todas as células têm, seja procarionte ou eucarionte. E no próximo vídeo a gente vai falar melhor sobre essa membrana plasmática, tá bom?